traz alguma verdade, né? Isso traz alguma verdade, considerando os registros históricos do território palestino? É, então, Luciano, a primeira informação importante que eu quero trazer é que é preciso separar judaísmo, que é religião, de sionismo, que é um projeto político. E um projeto político com fins de colonização, ele surge assim, tem origem no final do século XIX, inclusive ele era super minoritário entre os judeus, mesmo diante de perseguições, que foram muitas, teve os pogroms, e a gente tem que repudiar, teve muita perseguição contra os judeus, não à toa os judeus se aproximavam das ideias revolucionárias lá atrás, na Rússia, por exemplo, que tinha o czar, os pogroms, e o sionismo era considerado uma ideologia e um projeto reacionário, ele era muito minoritário entre, inclusive, os judeus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o sionismo já surge como um projeto político. O pai do sionismo político é um austro-húngaro, um judeu austro-húngaro, jornalista Theodor Herzl, que vai publicar um livrinho chamado Estado Judeu em 1896. E ali ele defende, então, qual que era a proposta. Ele dizia que era impossível, diante das perseguições que os judeus sofriam, a assimilação. O que é assimilação? É conviver ali nos lugares onde eles estavam, né? Ele considerava que estava impossível por conta dos pogroms, das perseguições, e que era preciso um Estado judeu em alguma parte do mundo. No livro dele, inclusive, o Estado Judeu, ele não determina que seria a Palestina. Tem uma informação importante dentro do livro que diz assim: a sociedade dos judeus deve preferir a Argentina ou a Palestina? A Palestina seria um nome importante, né? Tem toda essa representação religiosa, então já teria um apelo maior. Então veja que não havia essa ideia de retorno a 2, 3 mil anos para uma terra, né? E isso, então, em, no primeiro congresso sionista na Basileia, em 1897, é que é determinado que seria a Palestina. Sempre com essa ideia de que uma representação religiosa seria uma propaganda importante para aquele projeto de colonização em alguma terra. Professora, E você pode dizer sempre um pouquinho só por que eh, a Argentina estava dentro desse rol para ser, portanto, acho que dentro da Argentina, né? Não seria tomar o território argentino, não, que eles querem tomar o não, território todo palestino. eles falavam a Argentina, não determinavam um território dentro da Argentina. Isso está no Entendi. livro. Por quê? Mas isso Porque é eles diziam porque. que ali, porque Hum, eles diziam que ali houve experiências bem-sucedidas de colonização. Esse era o argumento. judaica. Isso, então esse era o argumento, né? E na verdade, assim, então eu acho importante a gente separar judaísmo, e eu respeito todas as religiões, as liberdades religiosas, né? Eu sou uma Sim. pessoa não religiosa, mas que tenho o maior respeito por todas as religiões. Judaísmo do sionismo. Esse é o primeiro passo. A primeira coisa importante. O que nós estamos falando aqui é uma questão política, em aliança com o imperialismo do momento. E Israel se forma, então, como um enclave militar do imperialismo, para os seus interesses na região. Uma região no entorno rica em petróleo, a Palestina como coração ali, e era importante ter um enclave militar do imperialismo, que primeiro era britânico, e depois os Estados Unidos, como, né, o principal central, o imperialismo que destina bilhões de dólares todos os anos para Israel. Por quê? Porque é importante manter esse enclave militar numa região rica em petróleo, dividir para dominar, então manter ali no coração do Oriente Médio e Norte da África, Israel que se coloca como o Ocidente naquele lugar de Oriente, né, a civilização contra a barbárie. Tudo isso são representações, não são verdade. Assim como são representações religiosas. A gente não pode tomar o que é. A gente tem a história da religião, a teologia,
os estudos da religião, a gente não pode tomar isso como fato histórico. Acho que isso é que é importante. Fato histórico é aquilo que tem comprovação, documentação científica, é uma comprovação científica, e não há nenhuma comprovação em relação a essas questões das representações religiosas. Na verdade, é um uso da religião que a gente vê em várias situações, um uso da religião para fins de um projeto de dominação, de colonização de uma terra que era a terra palestina, em que a maioria não eram judeus. Quando surge o movimento sionista como um projeto político de colonização, havia 6% de judeus na Palestina, isso historiadores demonstram, e eram judeus palestinos, não havia essa divisão entre, meu pai nasceu na Palestina, e foi expulso com 13 anos de idade, violentamente, da sua terra, na Nakba, essa palavra árabe que significa catástrofe, que é, como os árabes preferem, a criação do Estado racista de Israel, em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica, planejada. O meu pai, que foi um dos 800 mil palestinos expulsos violentamente, quando tinha 13 anos de idade, de uma das mais de 500 aldeias destruídas, ele dizia, filha, quando eu era criança, e ele vivia em agricultura de subsistência, como camponês, muito religioso, família muito religiosa, muçulmana, e ele dizia, filha, quando eu era criança, a gente não perguntava, você é judeu, com você eu não brinco. Se você é cristão, com você eu não brinco. Não existia esse rótulo, essa coisa, essa separação. As pessoas conviviam, então eram todos palestinos, né? Todos e todas palestinos. Seja judeu, seja muçulmano, seja cristão, seja não religioso. Quem vai colocar essa marca e se coloca como um Estado judeu, usando, inclusive, né, essa questão religiosa para fins de colonização, é o projeto sionista que vai originar o Estado de Israel. Não existia essa divisão religiosa, e não é uma questão religiosa, é uma questão política de colonização de uma terra, né, de expulsão de um povo, de limpeza étnica, de racismo, de apartheid. Então, Israel se coloca como um Estado judeu, e nesse sentido, quem não é judeu não tem os mesmos direitos, então, tem uma minoria de palestinos que depois da expulsão de 48, permaneceu ali, os remanescentes, e hoje eles são 20%, e eles estão submetidos a 65 leis racistas, porque eles não são judeus, certo? Então, essa divisão surge pós esse projeto de colonização cuja pedra basilar é a natureza do Estado de Israel. Não tem nada a ver com religião, como eu estava falando. E acho muito importante a gente fazer essa separação, porque essa confusão interessa somente a Israel, ao Estado de Israel. A gente vê muitos judeus mundo afora dizendo não em nosso nome, e eles são nossos aliados. A gente não tem nenhum problema com o judeu, nós repudiamos qualquer forma de discriminação, de opressão e de antissemitismo, qualquer forma, nós levantamos a bandeira contra tudo isso, mas nós somos antisionistas. O que é ser antisionista? Antisionista é dizer não a esse projeto político de colonização, não a esse projeto político colonial que é o sionismo. Acho importante bem essa distinção. Então, essa ideia é toda uma representação, uma mitologia, uma representação religiosa para fundamentar um projeto colonial.